Bom dia, meninas. Só ajeitar aqui que tá muito longe. Melhorou. Bom dia, professora. Bom dia, Giovana. Pronto, acho que assim melhorou. Bom dia, gente. Deixa eu abrir aqui o material que eu tava baixando para a gente falar hoje já das fases da ACP. Aqui. Professora, Oi, quem é que tá falando? você vai deixar, Amanda, você vai deixar Manda. essa aula gravada na plataforma? Eu tenho colocado na plataforma. Vocês não estão Ah, conseguindo tá bom, acessar? então. Não, porque eu sempre assisto, só sempre aí eu hoje não vai dar para assistir, aí eu vou vir na plataforma. Ah, tá, não, eu sempre coloco. O que acontece às vezes é, por exemplo, quando eu termino a aula aqui, não tá, o Zoom ainda tá baixando, então tem Uhum, gravando, né? Então, às vezes, eu só consigo postar no dia seguinte. No caso, amanhã de manhã, enfim. Às vezes, tá à bom. noite eu já consigo, mas provavelmente amanhã de manhã já tá. Ih, tá Tá andando bom, sozinho. então tô lhe avisando aqui que eu vou sair, que eu não vou poder assistir, tenho um compromisso. Aí eu vou assistir depois, tá? Tá ok, Amanda. Tá, tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, gente, então, deixa eu. Tô achando que tá muito longe, mas dá para ver, né? Bom, gente, então hoje eu trouxe alguns slides só para a gente retomar um pouco do que a gente já tinha falado, né? Sobre os conceitos gerais da psicologia humanista. E também a gente vai falar hoje um pouco das fases da ACP, né? Lembrando que aqui, quando a gente fala das fases da ACP, eu botei lá um artigo que é o Revisitando as Fases da Abordagem Centrada na Pessoa, né? Que é um artigo da Virginia Moreira. Então, a gente vai retomar aqui rapidamente alguns pontos que a gente discutiu sobre psicologia humanista, e aí a gente já entra naquele artigo, tá? Então, o que a gente viu da psicologia humanista? Que ela surge no final da década de 50, a partir do Maslow, do Sutis, e do próprio Carl Rogers, né? Para contrapor algumas vertentes da psicologia nos Estados Unidos, enfim. A gente falou da ênfase, né? Sempre a ênfase na saúde, no potencial humano de desenvolvimento, no crescimento, na autorrealização, buscando sempre se distanciar daquelas perspectivas mais patologizantes e negativas do ser humano. E aí a gente falou daquelas influências, né? Seja de teorias neopsicanalíticas, gestaltistas, filosofias existencialistas, as psicologias da personalidade norte-americanas, enfim. E ela é meio que a psicologia humanista é considerada como a terceira força a partir da criação da revista de psicologia humanística em 61. Então, ela é uma vertente dentro da psicologia muito nova, muito recente, né? De repente, é até uma coisa para a gente refletir sobre aquelas discussões que a gente vem falando da ausência nas grades curriculares de psicologia no país todo, de uma maneira geral, que falem mais dessas outras perspectivas, né? E aí, botei só alguns pontos aqui, né, para a gente resumir um pouco. Então, as características principais da psicologia humanista, né? Lembrando que a gente está falando de psicologia humanista. Então, a ênfase à saúde e ao potencial humano, ou seja, o foco é sempre na compreensão do ser humano a partir da sua possibilidade de crescimento, de desenvolvimento, na busca pela autorrealização, né, a criatividade, a busca pela saúde, enfim. E aí tem como foco essa questão do potencial humano, porque acredita que essas são as potencialidades características da espécie humana, né, que a gente também falou nas últimas aulas.
compreende que todo ser vivo tende a buscar a sua saúde, a sua melhora, e não ao adoecimento, né? Que é um ponto importante aí para entender qual é a perspectiva de ser humano, né? Qual é o foco maior da perspectiva da psicologia humanista. E o seu objeto de estudo, então, envolve as qualidades e capacidades humanas. Aqui, sempre lembrando que a gente está falando de psicologia humanista, né? Não necessariamente só da ACP, né? Ou seja, o foco, se a gente for pensar o foco de estudo, mais dentro da concepção da ACP, também vai envolver essa compreensão do que a gente vai ver lá nas teorias do Rogers, da tendência atualizante, né? Nessa busca que depois vai se transformar em tendência formativa, enfim, que é exatamente compreender, né, que todo ser humano, todo ser vivo, inclusive, busca a sua melhora, tem uma tendência inata sempre à busca da sua saúde e não à busca do seu processo de adoecimento, né? E aí alguns pontos, né, que entram dentro de objetos de estudo da psicologia humanista, como a motivação, sentimentos, intencionalidade, experiência de si, self, necessidades básicas, né, que são temas que transitam entre os diversos autores da psicologia humanista. Tá? Então, a gente vai ver, até esqueci de tirar esses pontos aqui. Deixa eu voltar aqui, antes da gente entrar nas fases. Então, resumindo aquilo que a gente viu na aula passada. Qual é a visão de ser humano dentro da ACP, né? Um ser essencialmente livre e intencional, né? Ou seja, livre nas suas possibilidades de buscar, né? A partir da sua tendência atualizante, a partir do seu potencial, de buscar as suas escolhas, né? Por isso também um ser essencialmente intencional, né? Porque no momento em que eu tenho a liberdade de escolher entre determinadas ações, entre determinadas, a partir de determinadas experiências e situações, eu também tenho uma responsabilidade sobre a minha escolha, né? Para quebrar uma visão de que, então, na compreensão da psicologia humanista, o ser humano é apenas uma tábula rasa e que o social, a sociedade, ou enfim, as suas experiências vão determinar o seu comportamento. Não é isso que a humanista fala, porque tem algumas pessoas que entendem dessa forma. Na verdade, ela entende que essas experiências, né, essas vivências, as situações vivenciadas dentro daí do seu campo fenomenal, vamos dizer assim, né, que é uma das vertentes quando se fala em teorias da personalidade já dentro da ACP, estão permeando esse processo de liberdade, mas de intencionalidade do ser humano. E a outra questão da visão de ser humano, uma natureza humana positivamente orientada para a saúde, para o crescimento saudável. Então, a perspectiva de ser humano é sempre olhando um ser humano que tem esse potencial em busca da sua própria melhora, né? E quando algo, né, quando aquela pessoa está em sofrimento, em processos de incongruência, que a gente fala na ACP, na verdade é porque ela está permeada por situações, por discursos, né? Por experiências que a atravessam e a fazem acreditar, né? Que ela não é da forma como ela realmente busca ser, né? Parece uma frase muito filosófica, mas a gente vai entender isso também falando mais da CP. O modelo de ciência, né, está sempre baseado em reflexão em questões filosóficas e epistemológicas sobre o ser humano e sobre a natureza da psicologia enquanto ciência e prática, né? E aí a gente tem como referencial também como modelo de ciência questões muito relacionadas ao que a gente vai ver nos métodos e técnicas, as pesquisas qualitativas, né? Tem como objeto a dimensão subjetiva dos significados. Então, um modelo de ciência que está prezando por a compreensão dos significados que existem nas experiências e vivências das pessoas, que estão, no caso, enquanto compreensão de pesquisa e estudo, estão sendo pesquisadas.
ou seja, na dimensão subjetiva dos significados e percepções de sentimentos, emoções, dos processos relacionais, né? As relações intersubjetivas da própria experiência vivida. E os métodos e técnicas, né? Pesquisas qualitativas, como eu falei, estudos de caso, foco na relação pessoa a pessoa, a questão da versão de sentidos, né? Sobre aquele processo subjetivo de cada pessoa, como é que cada pessoa percebe a sua experiência, aquela situação vivenciada, enfim. Sem nenhum tipo de generalização, sempre buscando essa concepção do individual, né? Outros métodos e técnicas do campo das práticas clínicas, ou seja, terapias individuais e em grupo, vivências em grupo, os movimentos dos grupos de encontro, né, que também estão dentro da perspectiva do Rogers. Hoje, esses meus slides eles estão meio só resolvendo andar sozinhos, eles estão meio autônomos hoje, porque eu nem cliquei em nada, eles já passaram. E o movimento de grupos, né? Então, isso aqui foram um resumo desses pontos que a gente viu nas últimas 2 aulas sobre a psicologia humanista, né? Só para ficar um pouco mais didaticamente setorizado, vamos dizer assim, a gente entender essas perspectivas. Então, antes da gente falar das fases da abordagem centrada na pessoa, vamos falar aqui do artigo, né? Para não falar assim, tá? Então a gente viu a psicologia humanista e da onde surge a discussão do Rogers, né? Então, do nada a gente já está vendo as fases da ACP sem a gente fazer esse link. Em que momento o Rogers começa a produzir a sua teoria? Como é que ele está linkado à psicologia humanista? Enfim. Deixa eu voltar aqui. Então, aqui, nesse artigo que eu mandei para vocês, né, a Virgínia Moreira vai tentando falar um pouco desse processo de construção da ACP, tá? Então, inicialmente, se a gente for pensar, a gente viu que a psicologia humanista envolveu vários autores e dentro desse campo, né, o Carl Rogers também se inclui enquanto uma abordagem de psicologia humanista, porque ele tem um diálogo com as psicologias existencialistas, com as filosofias existencialistas, né, com a psicologia norte-americana, porque ele é norte-americano, enfim. Então, a gente vai vendo que ao longo do pensamento do Rogers, né, ele vai desenvolvendo diferentes perspectivas para se pensar, para se chegar no que hoje a gente chama da abordagem centrada na pessoa, né? Um dos pontos, todo mundo fala muito do tornar-se pessoa, né? Então, como se fosse o único livro do Rogers. O Rogers tem toda uma produção teórica para chegar na discussão da ACP. E o tornar-se pessoa, a gente vai ver aqui, ele é um momento já de uma terceira fase da ACP, quando ele começa a sair da concepção de relação terapeuta-cliente para falar da relação pessoa-pessoa. E por isso que acaba sendo meio que como se fosse a referência única dentro da ACP, né? Mas ele vai trazendo várias perspectivas teóricas para a sua produção, como todos os autores, né? Todas as referências nas abordagens da psicologia foi um processo de construção da abordagem, né? Freud, Skinner, Peirce, enfim, ninguém no primeira produção teórica já trouxe toda a sua perspectiva da abordagem como a gente conhece hoje. É um processo de construção da teoria, né? E a gente sabe que dentro das abordagens psicológicas, algumas partiram mais dos atendimentos práticos, da clínica, outros partiram mais do campo acadêmico, né, das pesquisas e estudos experimentais, enfim, para depois falar de uma teoria para o campo da prática, né? No contexto do Rogers, foi mais ou menos a primeira situação, né? A partir dos atendimentos clínicos que ele vinha desenvolvendo em diferentes campos, né, em diferentes situações, ele começa a questionar a própria abordagem teórica que ele utilizava, né? E aí tem lá o primeiro capítulo do Tornar-se Pessoas, né, já que é tão falado, né, ele vai se apresentar. O primeiro capítulo do Tornar-se Pessoa é um capítulo autobiográfico, na verdade, né? Para dizer da onde eu parti para estar escrevendo esse livro,
né? E aí ele vai falando de toda a história de vida dele, não assim num contexto autobiográfico de contar coisas pessoais, mas que referências ele teve para a construção da teoria, né? Então, desde as referências das relações familiares, né, das referências das relações religiosas que ele tinha, ele vai fazendo uma reflexão, né? Então, a minha concepção de ser humano veio, talvez, também das relações que eu tinha, né, onde eu fui criado, o contexto que eu fui criado, quais era a religião dos meus pais, como é que isso influenciou num determinado momento da minha vida ao longo da minha juventude, como é que isso depois veio enquanto questionamento, enfim. Isso ele vai fazendo uma reflexão desse processo, né? Então, quando ele começa a trabalhar com psicologia, quando ele começa a se inserir no campo dos atendimentos clínicos, e como é que ele começa também a contestar, né? A refletir sobre as perspectivas teóricas e a pensar em criar novas perspectivas teóricas. Então, isso é sempre interessante, a gente vê isso também nas produções teóricas da CP, né? Por que eu estou até aproveitando para falar isso? Porque às vezes a gente vai pegar um artigo, aqui não porque é um artigo bem teórico, né? Mas alguma discussão sobre, por exemplo, né? A Márcia Tarcinari é uma referência em plantão psicológico, a partir da CP. E nessas referências, a gente vê que sempre, às vezes, vem um início, né, do artigo ou do livro, vem um pouco de um relato pessoal, né? Ah, então quando eu comecei, por que eu estudei plantão psicológico? Olha, eu comecei a trabalhar dessa forma, nesse contexto, da onde vêm meus questionamentos, por quê? Essa forma de apresentar-se, não só enquanto, né, quem está escrevendo, mas é como se está muito relacionada à própria perspectiva da CP de autenticidade, dizer, olha, da onde eu estou partindo, né? Para eu falar de uma teoria, para eu falar da minha experiência em plantão psicológico, para eu falar de onde eu criei a teoria do plantão psicológico na CP, enfim, eu tenho que falar de onde eu parti, né? Para não parecer que foi algo que, olha, eu estou só falando de outros autores. Mas qual foi a minha relação, inclusive, com aquela produção de conhecimento? Né? Da onde parte aquela minha produção de conhecimento? Né? Então, esse processo de autenticidade, de dizer, olha, eu comecei a estudar por conta dessas relações, da onde partiu, da onde, né, veio o meu interesse, e a partir disso eu comecei a estudar mais, ou fui para um determinado campo de atuação, isso me fez algumas reflexões, e assim se apresentando, né? Como é que se constrói aí a produção teórica. E o Rogers faz da mesma forma. Gente, só um minutinho que eu vou ligar o ar-condicionado, que estava muito frio, eu desliguei, agora está calor. Já vou. Não sei se o barulho do ar-condicionado vai atrapalhar, mas acho que dá dando para vocês escutarem, né? Me escutarem bem. Eu ainda estou meio torta aqui, porque a cadeira que tem é a cadeira da sala mesmo. Ajeitar aqui. Então, voltando. Tá dando para entender, gente? Ou tá muito rápido? Né? Eu vou falando, enfim. Estão conseguindo me ouvir, gente? Ah, Sim, tá. professora. Sim, professora. Tá. Sim. Bom, então voltando aqui. Então, nesse processo,
quando o Rogers vai pontuando, né, ela aqui no início do artigo, ela vai falar um pouco, né, dessa evolução que passa também pela carreira profissional do Rogers e que vai trazendo determinadas denominações e propostas teóricas que vão se modificando e por isso que vai se chamar de fases da abordagem centrada na pessoa, né? Então, a gente tem como referencial, primeiramente, em 1940, quando o Rogers começa, né, a desenvolver uma nova perspectiva teórica, chamada de psicoterapia não diretiva, ou aconselhamento não diretivo, que vai ter como referência, né, o livro Psicoterapia e Consulta Psicológica. Eu vou dar um resumo aqui para depois a gente falar especificamente de cada uma. Ao longo do tempo, né, ele vai desenvolvendo essa perspectiva da não diretividade. Posteriormente, ele começa a se centrar na discussão terapeuta-cliente, né, na psicoterapia em si, e aí ele vai começar a denominar, então, não mais de uma psicoterapia não diretiva, mas de uma terapia centrada no cliente, né, em que ele vai desenvolver discussões não só da psicoterapia, mas o ensino centrado no aluno, liderança centrada no grupo, enfim, né, falando dessas novas formas de pensar o processo relacional não só no contexto psicoterapêutico, mas em outros espaços da psicologia. E por último aí, a chamada abordagem centrada na pessoa, que ele vai trazer essa denominação para tentar romper com uma visão de uma certa hierarquia quando se fala de terapeuta-cliente. E aí ele está querendo quebrar essa visão de que um processo psicoterapêutico eu tenho que me considerar o terapeuta e aquele é o cliente. Na verdade, o foco é entender que somos duas pessoas naquele espaço, né? E que esse processo relacional entre duas pessoas vai ser essencial para essa mudança psicoterapêutica, para essa mudança na personalidade, como ele vai chamar em alguns materiais, né, em alguns artigos. Porque a partir do meu processo de autenticidade, entendendo que ali eu não sou a psicóloga, que vou, né, auxiliar, que vou ajudar, no sentido de que eu tenho como direcionar e conduzir a melhora daquela pessoa. Na verdade, a partir do momento em que eu entendo que eu sou uma pessoa que busca ouvir aquela pessoa na sua integridade, se estabelece uma relação pessoa-pessoa. E que essa relação pessoa-pessoa vai ser essencial para o desenvolvimento, para a possibilidade dessa tendência atualizante que já existe naquela outra pessoa ali que está sendo atendida, mas que muitas vezes está permeada por um processo de incongruência frente às experiências e às situações vivenciadas, né? E por isso que vai mudando essa nomenclatura. Então, vamos voltar lá para os slides, né? Que aí vocês também podem ir tirando dúvidas dentro do artigo, né? Para quem conseguiu ler o artigo, enfim. Deixa eu voltar aqui. Então, quando a gente fala da abordagem centrada na pessoa, como eu falei, né, introduzir um pouco desse contexto, a gente fala a maioria dos autores, tá, falam dessas três fases iniciais, que seria a fase não diretiva, a fase reflexiva e a fase experiencial. A Virgínia Moreira, ela traz duas outras fases. Ela fala dessa quarta fase, que seria uma fase interhumana, e depois, lá no final do artigo, ela vai falar de uma fase pós-rogeriana, né, pós-ACP, né, que é um pouco do que existe na atualidade, né, para além dessa fase interhumana. Por quê? Essas duas últimas fases, que aqui eu coloquei só a quarta fase, que estaria mais relacionada também ainda à teoria do Rogers, ela já é após a morte do Rogers, né? Que, na verdade, assim, nos últimos anos de vida do Rogers, em que ele já vai falar sobre outras discussões, ele morre em 83 ou 87, se eu não me engano.
e que ele já vai trazer essas discussões que vão sair do campo somente da relação pessoa a pessoa, de uma relação psicoterapêutica, seja inclusive no contexto de grupo. Né? Nessa fase de 70, 87, ele já começa até a ter experiências transcendentais, né? E discutir essa tendência atualizante, mas, para além disso, uma tendência formativa, né? Essa relação do ser com o universo, enfim. Por isso que existe, né, a maioria dos autores, e de uma maneira geral dentro da CP, a gente vai falar mais dessas fases mais teóricas, de produção teórica do Rogers, que é a fase não diretiva, reflexiva e experiencial. Né? Esse final da vida dele, como ele já está fazendo discussões bem para além só do campo da psicologia, né, ela tem algumas reticências dentro da própria ACP. Né? Então, quem é mais ortodoxo, vamos dizer assim, né, para a gente não usar essa palavra, não vai discutir muito essas produções teóricas dele do final da vida. Alguns já vão trazer essas discussões dele do final da vida para falar da psicologia transpessoal, né, que a gente até falou na aula passada, enfim. Né? Mas isso a gente vai ver com calma hoje, né, sobre esses pontos. Então, a primeira fase, chamada de fase não diretiva, é considerada, tá? Essas datas são datas apenas de caráter didático, tá? Que estão muito relacionadas, inclusive, à produção teórica dele. Então, a partir de um determinado momento, ele começa a fazer outras discussões, publica o livro, que seria o livro já referência da fase reflexiva, e a gente já chama de fase reflexiva, tá? Então, essa fase não diretiva é de 1940 a 1950. A fase chamada de fase reflexiva seria a partir da década de 50, a partir dos anos 50 até 57, e a fase experiencial já é dessa fase de 57 a 70. E aí a gente vai falar um pouco, a fase interhumana já é desse pós, né, de 70 até o seu falecimento em 87, se eu não me engano. Tá? Então, primeiro ponto, por que é chamada de fase não diretiva? Tá? Nesse momento, o Roger está trabalhando na Universidade de Ohio e começa a questionar, a gente viu lá no início do artigo, a questão do processo psicoterapêutico, principalmente da relação do psicólogo com o seu paciente e cliente. Né? Paciente dependendo do contexto institucional, enfim. E aí ele faz, né, ele escreve a obra principal dessa fase, é Psicoterapia e Consulta Psicológica, tá? Que o ano de edição é de 1942, mas os que a gente encontra, né, nos sebos, enfim, já são as edições bem a posteriori, né, que é a edição de 73. E o que ele estava falando sobre psicoterapia não diretiva? Eu até tinha comentado com vocês na aula passada sobre esse ponto que às vezes aparece na ementa de orientação e aconselhamento psicológico, né? Que inclusive depois, né, vou falar com a Beatriz, enfim, não sei se a Beatriz já conversou com vocês sobre o andamento da disciplina, enfim, como é que vai ser a partir da semana que vem, ela chegou a falar alguma coisa com vocês? Ela só disse que iam chamar uma nova professora para assumir a disciplina. Então vocês já sabem que ela está saindo, né? Em decorrência Sim. da própria agora do segundo baby que está vindo aí, enfim. E aí eu vou assumir a disciplina, de que a nova professora serei eu. Vocês vão me ver 3 vezes por semana agora. De que vão enjoar da minha cara. Não, professora, mas eu fiquei feliz de ser a senhora, porque é uma professora que a gente já conhece. Se fosse para pegar uma professora que a gente não conhece, não sabe a metodologia, não sabe a didática, seria mais complicado. Entendi. Não, e deu certo porque são 2 horários que eu tenho vago, né, nesse semestre, então vai encaixar direitinho. E tem um outro ponto que essa disciplina, quando a Beatriz saiu de licença maternidade do primeiro filho, eu assumi essa disciplina dela na época da licença maternidade dela. Então a gente já está até bem alinhada em relação a essa disciplina. Por isso que eu conheço um pouco dos pontos que tem na própria ementa,
né? Aí eu só falei com ela para ela me passar agora no final de semana, acho que vai dar tempo, o que vocês já viram, em que ponto vocês pararam, enfim, né? Se vocês chegaram a falar daquela teoria do fator. Foi a parte do primeiro período na época. Se bem que vocês devem estar bem na introdução ainda, né? De orientação e aconselhamento psicológico. Sim, não. Sim, professora, eu creio que a gente ainda está no começo. Está só falando mais da história, enfim. Não chegaram nem a falar também da psicoterapia não diretiva. Já, professora, algumas coisas ela já deu uma introduzida, assim, de algumas das características do aconselhamento. Ela chegou a falar também dessa teoria fator. Então, a gente tá... Como eu acho que ela estava saindo, ela deu uma agilizada, entendeu? No conteúdo. Então, ela passou uns artigos, estava trabalhando isso com a gente. Mas a senhora confirma sempre com ela. Ah, sim. Não, eu estou mais perguntando porque... Por isso que eu não me aprofundo tanto na fase não diretiva dentro da TPP, porque ela é um ponto de orientação e aconselhamento psicológico. Então, vou até aproveitar para vocês entenderem esse link um pouco, né? Por que se fala de psicoterapia não diretiva lá em orientação e aconselhamento psicológico? E é para não ficar repetitivo eu falar lá, né? E, eu até tinha falado em outra aula, gente, essa parte normalmente Beatriz deve falar em orientação e aconselhamento psicológico, que normalmente também é um tópico que cai mais para a segunda verificação, por isso que vocês ainda não viram. E como a gente está em agosto, né? Normalmente essas primeiras aulas a gente está falando das bases da disciplina. Então, orientação e aconselhamento psicológico, vocês devem estar entendendo ainda esses pontos iniciais, enfim. Mas isso eu vou alinhar com ela, não se preocupem, até porque o material, eu já tinha dado essa disciplina anteriormente quando eu substituí ela. Então, isso é bem tranquilo, inclusive. Para fazer o ponto, então, né? Falando da ACP e por que isso acaba adentrando lá a orientação e aconselhamento psicológico. O Rogers, nesse momento, né, ele está na Universidade de Ohio, como eu falei, ele começa a discutir outras formas, né, de se pensar a consulta psicológica. Tá? E aí eu vou falar por isso que é Psicoterapia e Consulta Psicológica, esse livro inicial dele. O que ele está falando de não diretividade? Tá? Então, ele fala, né, o cliente tem a capacidade de definir o que faz sentido na sua vida. E é ele quem deve conduzir o processo, e não o terapeuta. Dentro, então, falando aqui de ACP, para depois fazer o link lá com o aconselhamento, ele está trazendo uma perspectiva que ele começou a questionar esse formato de atendimento em que ele tinha como papel até então, como, enfim, né, como proposta de que o psicólogo, né, ele deveria conduzir o processo psicoterapêutico. Ele deveria conduzir de que forma aquele processo se daria, que técnicas ele deveria utilizar, focar num determinado tema, né, ou na medida em que aquele cliente, falando ainda dos termos nesse momento, né? Aquele cliente traz uma determinada informação, eu tenho que conduzir e fazer meio que uma anamnese, né? Então, se ele começa a falar muito da mãe, eu tenho que perguntar, né, como é essa relação com a mãe e o pai. Se ele não fala do pai, cadê o pai? Eu vou enquanto psicólogo, perguntar sobre o pai. Mas ele não trouxe nenhuma, naquela sessão, naquele momento, nenhuma fala sobre o pai. Então, ele começou a questionar de que forma, né, enquanto psicoterapia, enquanto consulta psicológica, eu devo conduzir esse processo. Será que não é o próprio cliente que acaba conduzindo o processo? Mas na medida em que eu direciono essa psicoterapia, seja a partir de perguntas específicas, né, de uma anamnese, de um questionário, né, falando de todas as possibilidades de condução. Será que no momento que eu estou partindo, né, de alguma referência para conduzir o processo terapêutico, isso não vai acabar prejudicando, né,
o desenvolvimento desse cliente, né, prejudicando a forma como ele vai conseguir entrar em contato consigo mesmo, né, entender realmente o que está. Ele nem falava ainda em entrar em contato, mas ele começa a observar que, de repente, no momento em que ele conduzia a psicoterapia, havia alguma distorção, alguma ranhura, algum ruído, vamos dizer assim, né, como a gente fala no som. Estou aqui falando e aí tem um ruído e vocês não me entendem direito. E aí ele começa a ter, né? Porque eu começo a conduzir, de repente o cliente está querendo trazer alguma outra informação, ou ele não está querendo trazer, ele não é o momento que ele quer falar sobre aquele assunto, mas eu estou ali insistindo, ou seja, eu estou ali conduzindo a psicoterapia. E aí ele vai falar então dessa perspectiva não diretiva. Ele começa a dizer, então o papel da psicoterapia, da consulta psicológica, não é a condução do processo, né? Mas, na verdade, quem vai conduzir o processo vai ser o cliente, a cliente, a partir, né, do que aquela pessoa vai trazer naquele contexto, ali na clínica, enfim, ou em outros espaços de atendimento. E isso gera um certo rebuliço, porque começam a dizer assim, esse cara está querendo trazer uma ideia, então que é um laissez-faire, pode se fazer qualquer coisa. O psicólogo não precisa fazer mais nada, ele vai chegar lá, sentar, a pessoa fala, né, e ele não faz nada porque a pessoa mesmo vai se desenvolver, só pelo fato de ter uma presença de uma outra pessoa ali. E não é isso, né? Essa fase cria esse nome não diretiva porque ele fala muito ainda dessa perspectiva de uma psicoterapia não diretiva, por isso que ficou como o nome da fase, né? Quando ele começa a dizer, começa a contestar, né, a questionar a postura da psicoterapeuta ou do psicoterapeuta nessa relação, né? E aí ele fala, também é um momento em que ele vai desenvolver o conceito de tendência atualizante. Então, logo no início da construção teórica dele, ele já vai se aproximando dessa perspectiva, que dialoga muito com a própria psicologia humanista, né? Ou seja, todas as pessoas são dotadas de uma tendência inerente ao crescimento e à atualização. Então, trazendo aqui um trecho lá do artigo, né, da Virginia Moreira, né, ela diz, essa fase, então, dá maior ênfase aos aspectos de sentimento do que aos aspectos intelectuais. Enfatiza o presente do indivíduo em vez do seu passado. Tem como maior foco de interesse o indivíduo e não o problema. E toma a própria relação terapêutica como experiência de crescimento. Então, a partir disso, o que ele estava querendo dizer nesse momento quando ele falava de uma não diretividade, de uma não condução? Não é que o psicoterapeuta vai sentar e não vai fazer nada, né? Mas, na verdade, ao invés de eu, como a Virginia Moreira traz aqui, ao invés de eu focar em questões mais intelectuais, eu vou focar nos sentimentos, nos aspectos dos sentimentos. Qual seria essa diferença, então, né? Ele está fazendo uma diferença? Não, na verdade ele está falando, então, no momento em que eu estou atendendo uma pessoa e ela vai falar do quanto que hoje foi um dia cansativo, foi muito estressante, eu peguei muito trânsito, e aí você começa a falar então só a partir do trânsito, né? Nossa, imagina, estava calor mesmo, né? Nossa, hoje estava um inferno. E aí, em vez de falar um pouco desse racional, é trazer para o sentimento. Mas como é que você se sentiu a partir disso? Né? Às vezes a pessoa nem se questionou, ela está falando do estresse, que tudo está ruim, que tudo, né, o dia foi ruim porque o chefe, porque o trânsito, porque o sol, porque... E como é que você está se sentindo? Vamos puxar para o sentimento, vamos puxar, né, para o que faz sentido em tudo isso que está acontecendo. Uma outra coisa que ele fala, né, enfatizar, então, o presente, aquilo que a pessoa está trazendo naquele momento, e não o passado. O passado só vem se a pessoa trouxer naquele atendimento. Se a pessoa está trazendo uma informação do passado. Mas não vai ser o psicoterapeuta, a psicoterapeuta, que vai puxar essa informação. Porque para ele isso é conduzir a relação psicoterapêutica.
né? Então, ele diz, a não condução é trabalhar também com o presente, com aquilo que a pessoa está trazendo naquele momento. Então, se hoje ela está falando, né, que ela está triste porque ela brigou com seu relacionamento amoroso, a gente vai falar, né, a gente vai focar naquilo que ela está trazendo naquele momento. E ela vai falando, não, eu estou triste porque eu briguei, porque isso, porque aquilo, né? Então, como é que você está sentindo? O que é esse sentimento? O que é esse relacionamento amoroso para você? E aí ela vai trazendo várias informações. Não é porque ela falou do relacionamento amoroso que de repente eu vou, mas, né, relacionamento amoroso pode ter a ver com questões da forma como ela aprendeu a amar lá com os pais, com as pessoas significativas. Ela não trouxe isso naquela sessão e eu tô, mas me fale mais como era o relacionamento com a sua mãe, com seu pai. Ela não trouxe isso naquele momento, né? Então, para o Rogers, se eu puxo para o passado, eu quebro aquela relação terapêutica naquele momento, porque eu acabo conduzindo a psicoterapia. Né? Para ele, o foco é o presente, aquilo que a pessoa está falando naquele momento, porque naquele momento que ela está sentindo que está sendo relevante. Em algum momento desse processo, dela estar questionando o relacionamento amoroso dela estar refletindo sobre aquela relação, pode vir, né? Ela vai ter um momento de entrar em contato com, de repente, alguma coisa do passado. Se ela traz alguma coisa do passado na psicoterapia, então sim, vamos trabalhar, mas é a partir do cliente e não a partir do psicoterapeuta de conduzir, de puxar alguma coisa nesse sentido, né? Estou dizendo que hoje meu slide está andando sozinho. E o outro ponto também, né, que ele vai falar dessa não diretividade, e também não só da não diretividade, mas criar um outro foco nessa relação psicoterapêutica, é o interesse no indivíduo e não no problema. Que isso é algo que a própria psicologia humanista traz muito e que assim, a ACP tenta puxar muito, né? Por isso que eu sempre digo, eu sou muito reticente a falar, a gente até falou isso na aula passada, a falar de psicopatologia, porque senão a gente começa a olhar aquela pessoa, né? A atender aquela pessoa a partir de um problema e não a partir de quem ela é. E no momento que eu estou atendendo ela com um olhar no problema, por exemplo, né, no problema, na psicopatologia, enfim, agora eu vou atender pessoas que têm ansiedade. Será que eu vou começar a ver a Joana pela Joana ou vou começar a olhar a Joana porque ela é a pessoa que tem ansiedade? Então, tudo que ela falar, a forma como ela se posicionar, a história que ela contar, é porque ela tem ansiedade. Não, isso é traço de quem tem ansiedade. Então a gente, né, ele diz, eu não estou olhando a Joana, eu estou olhando a ansiedade. E por isso que ele também vai contestar. Então o maior foco de interesse tem que ser o indivíduo. Quem é a Joana? O que a Joana está me falando hoje? Né? O que é importante para ela? O que a Joana está sentindo? Para além de eu tentar colocar a Joana em alguma caixinha psicopatológica, né? E o outro ponto, né, é conceber, bebe uma água aqui, a própria relação terapêutica como uma experiência de crescimento. Ou seja, o que vai se entender, então, como relação terapêutica? Né? A relação terapêutica é para eu curar a pessoa, é para eu tratar a pessoa, né? Como se fosse uma coisa até meio da biomedicina, enfim. Não, a experiência do processo relacional promove um crescimento. Por isso que depois ele vai falando de terapia centrada no cliente e posteriormente da abordagem centrada na pessoa. Ou seja, que ele vai falar, a construção, a gente vai ver que a construção teórica dele se baseia nesse processo relacional. Tanto que desde o início foi contestando o processo relacional da psicoterapia, né? Dizendo assim, então a gente não tem o papel de conduzir. O nosso papel é de ser uma facilitadora, um facilitador, ser alguém que vai caminhar junto com aquela pessoa no processo de autodescobrimento daquela pessoa. E não um técnico que vai conduzir como é que aquela pessoa vai se encontrar, né? Parece a mesma coisa, mas não é, né? Ele
toma muito esse posicionamento e cobra, né, das psicólogas e psicólogos dentro dessa perspectiva que o nosso papel não vai ser de direcionar ou de se colocar numa postura nesse processo relacional de quem vai curar, de quem vai tratar, de quem vai fazer a pessoa se descobrir. Não, ele vai compreender desde o início, por isso que ele fala de uma não diretividade. Nesse momento ele está falando de uma não diretividade. Vai ser alguém que vai estar ali próximo, né, que vai estar junto, lado a lado, né, para auxiliar nesse processo de autodescobrimento, e não para conduzir o processo de autodescobrimento, de melhora, de enfim. Né? Por isso que ele fala, toma a própria relação terapêutica como uma experiência de crescimento, que também perpassa o próprio psicoterapeuta. É uma experiência de crescimento também para nós, né? Que isso é pouco falado muitas vezes ao longo da nossa formação, né? Como se fosse assim, não, a gente está se formando para cuidar do ser humano, para tratar o ser humano, para fazer o ser humano se melhorar, independente, né, da abordagem teórica, enfim. Mas e nós? Né? O quanto que nesse processo, que ele vai falando também, por isso que ele fala da autenticidade, desse olhar, de falar, de pensar, antes de pensar nesse cuidado da relação psicoterapêutica, enquanto eu, Amanda, que sou a psicóloga, que vou tratar a Joana, mas é pensar em mim enquanto psicóloga, enquanto pessoa. Quem é a Amanda? Né? Como é esse processo? Porque muitas vezes a gente ainda fala um pouco disso quando a gente vai para o campo da supervisão, seja da supervisão ainda enquanto estagiário ou enquanto profissional. Aí a gente se, né, conversa com os colegas e fala um pouco, ou vai para a nossa psicoterapia refletir sobre nós na nossa atuação profissional. Mas ele traz isso para o campo teórico. Ele sempre questiona, no momento em que eu entendo que a relação terapêutica é uma experiência de crescimento, ela é uma experiência de crescimento para ambos. Porque tudo que aquela pessoa traz, de algum modo, me atravessa. Então, não existe eu dizer que eu sou somente um robô e eu não vou expressar nada, que aquilo que a pessoa vai me falar não vai me tocar. A gente fala um pouco disso, mas depois a gente diz, aí você vai lá trabalhar isso na sua psicoterapia, né? Mas para ele, o processo relacional vai demandar também eu me posicionar da forma como eu vejo, como eu me sinto dentro daquela relação. E aí a gente volta para um ponto muito delicado que as pessoas confundem quando ele vai falar de autenticidade, que é dizer assim, então para a CP o psicoterapeuta pode fazer tudo o que ele quiser, né? Ele vai começar a chorar, ele vai dizer, tô com raiva de ti, que, né? Joana, tô com raiva de ti hoje porque tu te atrasou. Não é isso. Mas é entender como esse processo relacional me atravessa e que eu também não sou proibido de trazer informações da forma como aquilo me atravessa. Joana está chorando, está contando uma situação de abuso, né? O quanto que aquilo vai me atravessar. E aí eu tenho que, não, vou fingir que eu não estou sentindo nada, vou ficar com cara de paisagem, né? Porque para ela não achar que eu estou ficando chocada, ou que eu estou ficando triste, ou que eu estou naturalizando. Será que de algum modo a Joana também não vai? Meu Deus, eu estou contando aqui uma coisa muito específica da minha vida e estou olhando aí essa psicóloga que está fazendo cara de nada, né? Será que o que eu estou sentindo, né, é tão insensível assim, enfim? E aí vai se falar desse processo. Nossa, foi doloroso, foi difícil para mim ouvir. Como é que foi para você contar? Né? Se estabelece uma outra relação dentro dessa perspectiva. Né? Um outro olhar, um outro acolher, de nossa, né? Ela também sentiu, ela não é um robô que está me olhando e me analisando, né? Nesse sentido. Então, qual é o ponto, né? Deixa eu olhar aqui. Qual é o ponto dessa fase? Por que a gente fala disso lá em aconselhamento e orientação psicológica? Orientação e aconselhamento psicológico, né? Que é o nome da disciplina. Porque a gente vai ver, né? Vocês já viram um pouquinho nesses primeiros momentos, né? Dentro da concepção de orientação e aconselhamento psicológico, que é um termo, inclusive, que às vezes as pessoas banalizam, né? Falam, aconselhamento não é ruim, porque vem a visão de conselho, psicólogo não dá conselho, enfim.
Na verdade, isso veio de uma construção teórica dentro de um foco, né? A gente não tem a chamada orientação profissional. A orientação profissional, orientação vocacional, né? Também, não sei se ainda se utilizam esses termos, ela vem dessa perspectiva de orientação psicológica, né? Então, que é um psicólogo que de repente vai usar, que é um pouco da teoria fator X, eu acho, se eu não me engano, fator XY, coisa assim, que vinha com essa perspectiva de orientar, de ser um orientador daquilo que você está com angústia, né? Então, eu vou utilizar alguns testes, por exemplo, o mais clássico que a gente conhece muitas vezes é a orientação vocacional. Então, tem um estudante de ensino médio, enfim, que está querendo saber o que ele vai escolher para fazer enquanto graduação, no vestibular e tudo mais. Aí ele vai fazer uma orientação vocacional, né? Então, a psicóloga vai lá aplicar alguns testes para avaliar e dizer, não, seu perfil é mais para ciências exatas, é mais para ciências humanas, né? Alguns testes sejam diretivos ou não, enfim, né? Sejam fechados, questionários fechados, semi-abertos e tudo mais. Mas ali vai ser essa orientação ou esse aconselhamento, que ao longo da história também, né? O que seria, então, uma visão de um aconselhamento psicológico. A pessoa ia procurar um psicólogo para dizer, olha, eu estou com esse problema, o que é que eu faço? Aí o psicólogo vai analisar aquela problemática e vai dizer, olha, você tem que fazer isso, isso e isso, né? Que às vezes as pessoas confundem com não com plantão, não digo, imaginam que, né, vocês, enquanto estudantes, e nós, psicólogos em geral, não confundimos, mas às vezes o senso comum acha um pouco que é isso, né? Plantão psicológico eu estou numa situação de crise, estou precisando de um atendimento, eu vou lá para que naquele plantão a psicóloga ou o psicólogo me diga o que eu tenho que fazer, né? Porque eu não é uma psicoterapia. E o plantão não é isso, né? Mas as bases históricas, lá o início do aconselhamento psicológico, vinha com essa visão que era bem diretiva, né? Que era de condução, pela própria proposta, né? Orientação psicológica. Eu vou dar algumas orientações nesse sentido. Que a gente vai ver, eu estou rindo aqui porque eu estou lembrando, infelizmente, de alguns termos que os coaches se apropriam, né? E aí vira um pouco essa banalização de orientação psicológica, né? A gente vê umas coisas bem absurdas, né? Tem coaches e coaches, enfim, aí daria uma outra discussão sobre a questão de coach. Mas veio com essa proposta, né? Dentro do campo organizacional, dentro do campo institucional da educação. Então, tem a psicopedagoga que vai lá avaliar se aquela criança tem... Estou falando ao longo da história, não estou dizendo que é o que acontece hoje. Uma psicopedagoga que vai lá orientar, vai fazer um teste, vai dizer, né? Então, aquele aluno, aquela aluna vai receber uma orientação psicológica sobre o problema na sala de aula, né? Nesse contexto, começou a se falar de o que seria, então, um aconselhamento psicológico. Será que ele tem que ser apenas uma condução? Ou o aconselhamento psicológico parte de uma escuta com determinado foco no problema que aquela pessoa está trazendo. E aí veio com uma discussão a partir, né, dessa produção teórica do Rogers, quando ele fala de uma psicoterapia não diretiva, de um aconselhamento psicológico. E aí ele tem uma produção teórica que fala de aconselhamento psicológico, né? E aí ele vai discutir o que é o aconselhamento psicológico. Professora? Oi, pode falar. Licença, como é que a gente faz para, na clínica, ajudar o cliente a diferenciar a relação do terapeuta com uma relação de uma amizade mais pessoal, já que pode demonstrar emoções e etc. Como ajudar a impor, entre aspas, limites no paciente para que ele não estenda essa relação? Sendo autêntica sobre os limites também. Por exemplo, vamos lá, Karina, o que tu acha? Como tu faria? Eu já tive um psicólogo que era CPista, CPI, e eu tinha uma dificuldade, assim, às vezes. Eu não sei se era da minha parte ou da dele, de entender a relação terapeuta-cliente. Isso também há psicólogos e psicólogos, tá, gente? Mas por isso que eu digo, sempre contem as histórias para a gente poder pensar até teoricamente, né? Mas tu fala dessa relação pessoal em que sentido?
Tipo, de extrapolar para uma coisa de amizade, em que sentido? Isso, de amizade. Por exemplo, o cliente não te procurar em determinados horários, ou não sei, entendeu? Tipo, Não. ficar mandando mensagem, ou fugir dessa área que é mais profissional. Um ponto é, isso vai acontecer com qualquer abordagem, viu? Mandar mensagem em horários aleatórios. Não é uma coisa só da ACP, entendeu? Isso vai acontecer porque, enfim, a demanda de cada pessoa, né? Cada cliente, como a gente diz na psicologia, assim, de uma maneira geral, as pessoas, independente da abordagem, vão, não sei se a gente pode dizer extrapolar esses limites, porque a grande questão, por exemplo, para a ACP, a gente estabelece esses limites. Quando a gente fala da autenticidade, não significa que a partir dali, do momento em que eu sou autêntica e diga, nossa, Karina, né, tu me falou isso me atravessou, me emocionei. De repente, você está contando uma coisa que está super te emocionando naquele contexto psicoterapêutico. E tu vai controlar o teu olho porque tu não pode chorar. A questão é, então eu vou chorar, ou então eu vou pedir licença, vou lá no banheiro porque eu não posso demonstrar emoções. Não, não é isso. É demonstrar e se posicionar com naturalidade. Nossa, eu me emocionei com isso que você falou. Né? A forma como você contou foi bem tocante. Ou às vezes de uma conquista, né? Uma coisa que tu tá lá acompanhando aquela pessoa há 1, 2 anos e ela tá com uma dificuldade e finalmente ela consegue realizar aquilo que ela queria em qualquer ordem, tá, gente? Não é só, ela conseguiu um emprego, um estado, às vezes ela conseguiu entrar em contato com algo dela, começou a se ver de uma forma diferente. E você que acompanha esse processo, de repente, ao longo de 1, 2, 3 anos, junto com aquela pessoa, se emociona, porque nós somos humanos, né? E aí não há problema nenhum de você se posicionar e dizer, nossa, me emocionei, porque venho acompanhando, né, todo o seu processo aqui na psicoterapia, eu sei o quanto que isso era importante para você, o quanto que isso é caro. E aqui é um momento importante, né? Você estabelece um determinado vínculo. Não significa que você vai ter que, a partir de agora vamos sair daqui tomar uma cerveja juntas e, né? Porque nossa, que lindo, vamos conversar mais sobre isso. Não é isso, né? E a forma como a pessoa vai lidar, né, com essa relação, que na verdade é uma relação que faz parte da psicoterapia de uma maneira geral. Também esses limites vão ser posicionados pela nossa autenticidade, enquanto psicólogos, enquanto psicoterapeutas, né? Se você não se sente à vontade, né? Por exemplo, não sei se, não, acho que foi na supervisão de clínica que eu estava dando esse exemplo. Tem alguém que chega para você toda vez que você entra no consultório, por exemplo, você de repente é uma pessoa que não gosta de toque, né? De repente eu, Amanda, sou uma psicóloga que não gosto de que ninguém me toque, que venha me abraçar, né? Enfim. E aí, de repente, tem aquela cliente, aquela pessoa, que a gente chama de pessoa, a gente não chama muito de cliente, o hábito do cliente é para a gente falar no contexto, né, mais didático, para vocês entenderem. Vem aquela cliente que ela chega, ela precisa, toda vez que ela chega, me abraça e dá 2 beijinhos. Me abraça e dá 2 beijinhos. O que eu vou fazer? Vou ficar... Ai, que... Uma hora ela vai perceber, pelo meu gestual, pelo meu corpo, né? Ou eu estou extremamente incomodada, porque eu não gosto de toque. Não, mas eu sou psicóloga, eu tenho que aceitar incondicionalmente a pessoa. Então, a aceitação incondicional é aceitar tudo o que ela vai fazer na relação psicoterapêutica. Não. Por isso que ele fala, as coisas estão articuladas, né? Isso tem a minha autenticidade de falar também. Obrigada, olha, eu não gosto muito de toque. São algumas questões minhas mesmo, sabe? Eu não gosto muito de ser abraçada e tudo mais. Tudo bem isso para você? Como é que é isso para você? Ele incomoda? E aí você vai ouvir da sua cliente, daquela pessoa, se incomoda, se não incomoda, e de repente vai dar até para discutir isso. E isso vai ser até um ponto importante que ela pode trazer, né? Das suas experiências de vida. Não, tudo bem, não vou mais me abraçar. Não, isso é uma questão minha, não é nada contra você, é porque eu realmente não gosto muito de abraços e de beijos. Mas tem algum problema para você? Como é que é isso para você? Se de repente ela falar, eu não suportei, eu quero uma psicóloga que eu possa chegar e dar 2 beijinhos e falar e abraçar.
tudo bem, a gente vai dizer, então tá, se você se sentir mais à vontade com outra profissional, eu posso lhe encaminhar, enfim. É sempre esse processo de autenticidade, né? Porque, de repente, aquilo vai ser discutido, ela vai dizer, não, desculpe, nossa, isso me lembrou, né? Eu entendo, porque a minha mãe, porque a minha avó, porque não sei o quê, porque meu namorado, dizem que eu sou uma pessoa de ficar pegando muito nas pessoas. Mas você acha ruim isso? Porque no momento que eu, enquanto psicóloga, informo isso para ela, eu não estou dizendo que aquilo é ruim. Eu estou falando do que faz sentido para mim, né? E que se a gente puder discutir isso na relação psicoterapêutica, melhor. Para não ficar essa coisa, eu vou na minha psicóloga, mas eu gosto de dar 2 beijinhos nela, mas eu vejo que ela está incomodada, mas ela nunca me fala nada, né? Então, até que ponto essa relação psicoterapêutica está sendo uma relação autêntica, né? E essa autenticidade é saber também entender o que faz sentido para mim, enquanto Amanda, e enquanto Amanda psicóloga, e como estabelecer esses limites do que faz sentido para mim, sem ser grosseiro ou sem achar que a gente tem que agradar o tempo todo, né? Então a pessoa está te mandando mensagem, né? Enfim, todo dia ou de repente está te ligando. Você pode conduzir de uma forma de dizer: oi, Joana, né? Botando aqui o nome fictício do início. Oi, Joana, olha, os nossos atendimentos são nesse horário, né? Eu acho que fica mais fácil de você estar se comunicando comigo no horário do atendimento, quando a gente se encontrar. Ela pode continuar insistindo ou não, ela vai, né? Tá bom, Karina, não vou mais falar contigo, não se preocupe, eu não vou mais me perturbar. Mas você se sente incomodada, né? Por que é tão relevante você estar sempre entrando em contato comigo? Aí ela vai falar, ou ela vai ficar chateada, e isso faz parte do processo relacional, né? E faz parte também dessa outra pessoa entender que pode ser um contexto específico aí da construção do self dela, das especificidades, que todos tenham que atender as demandas dela a todo tempo. E aí eu não tenho que necessariamente corresponder a isso. De repente ela vai conseguir trabalhar isso na relação psicoterapêutica a partir dessa situação, que eu me posicionei, disse, olha, tem um horário, né? A gente vai conversar então nesse determinado horário, que é o horário do atendimento. Eu não tenho como atender você sempre, porque eu tenho outras demandas pessoais, ou eu tenho outros clientes para atender, né? Ela pode ficar chateada? Sim, vamos trabalhar então essa chateação no contexto psicoterapêutico, né? Qual é o sentido disso tudo, né? Não sei se ficou mais claro, Karina. Deixa eu ver aqui. Tá. Eu fiquei, na verdade, até curiosa sobre essa situação aí com o terapeuta ACPista, né? Que falou que tu achava que extrapolava ou não. Não sei, minhas experiências não enquanto profissional, nunca foram de extrapolar. Mas isso é algo que também tem que ser conversado, sempre na relação psicoterapêutica, né? De trazer, olha, eu não estou gostando da forma como você está falando, da forma como você está, sei lá, entrando em contato comigo, enfim. Porque não esqueçam que tudo isso, gente, né? O Roger sempre traz essa discussão, está pautado pela ética do psicólogo, né? A gente sempre tem como base também os princípios éticos. Então, ser autêntico, como eu até brinquei agora, né? Não é, tá bom, vou ser autêntico, eu quero sair para beber com a minha cliente para saber mais do que está acontecendo na vida dela. Eu vou seguir ela no Instagram para saber se o que ela está me falando é realmente aquilo que ela está me falando, né? Isso vai muito... e aí, de repente, poderia até ser algo a ser falado, Karina. Claro que isso tem que vir da postura do próprio profissional. Mas poderia ser algo que tu pudesse falar também enquanto cliente, né? Dizer, olha, eu tô achando que tá virando amizade, né? Não tô curtindo muito, eu queria uma outra, né, uma outra postura.
E isso também vai da nossa, falando agora enquanto cliente, vamos dizer assim, né, enquanto pessoa em atendimento, vai um pouco da gente, vamos dizer assim, um termo bem senso comum, da afinidade que a gente tem com cada psicoterapeuta, né? Como eu sempre digo para as pessoas, às vezes eu indico 3, 4. Ontem uma aluna me pediu umas indicações, eu falei, olha, são 3 pessoas que eu confio muito. E era uma de cada abordagem. E aí eu, né, vai da pessoa, qual é a melhor, Não, são todas 3 pessoas que eu confio muito. E de repente você vai numa e pelo jeito da pessoa falar, pelo estilo, que não tem a ver necessariamente com a abordagem, muitas vezes, né? De repente é o estilo da pessoa, é o jeito, não tive muita afinidade, fui com uma outra, de repente consegui ter mais afinidade, vamos dizer assim, né? Um termo bem senso comum, né? O processo relacional foi melhor, o vínculo que eu estabeleci foi melhor, e isso também é super normal, gente, vai bem para além, é que nem outras situações do nosso cotidiano, né? Seja do campo da medicina, então às vezes é um médico que uma pessoa gosta muito e você não gosta, enfim, né? Isso daí é super normal. Bom, então, meio que fechando um pouco essa fase não diretiva, né? Então, ele traz, né? É o momento em que ele está iniciando a produção teórica dele e a gente vê 2 coisas muito relevantes, tá? E que vão ser muito importantes para o Rogers. Essa relação terapêutica, ele vai falar isso sempre ao longo de toda a abordagem, né, a construção teórica dele. A pauta base dele é repensar essa relação terapêutica, por isso que ele começa com o termo não diretivo, ou seja, o psicólogo, a psicóloga não deve conduzir, não deve direcionar sequer aquilo que a pessoa está falando, né, no sentido de, a pessoa está falando do assunto, eu vou puxar outro. Não é o nosso papel, a gente vai trabalhar no aqui e agora, naquele presente, né, naquilo que ela está trazendo naquele momento. Tentando sempre relacionar aquilo que a pessoa está falando com o sentimento, né? Porque às vezes a pessoa está lá no racional porque ela está tendo dificuldade de entrar em contato com o que ela está sentindo sobre exatamente aquela situação. E sempre olhando a pessoa pela pessoa, né? Ele ainda está falando até de cliente, mas ou seja, não o problema, mas o indivíduo, tá? Então, por isso que vai se falar lá em aconselhamento, porque esse início da produção teórica dele vai articular muito com a questão do aconselhamento psicológico, que é o que a gente vai ver lá para o final, quando se fala hoje, aconselhamento psicológico hoje em dia, relacionado a uma discussão bem contemporânea, é o chamado plantão psicológico. Né? Não é que seja aconselhamento, né? O plantão tem todas. Eu sempre deixo para o final do semestre, a gente vai ver já antes da segunda verificação, para ver como um exemplo de aconselhamento psicológico no contexto contemporâneo, que seria o plantão. E aí a gente vai ver diferentes formatos de plantão psicológico, o que a gente está chamando de plantão, e o foco do plantão não é o problema, é o indivíduo, né? O foco do plantão psicológico não vai ser a pessoa chegar lá e dizer, eu vim aqui porque eu estou desesperada, porque eu acabei de brigar com meu pai, eu quero saber se eu devo sair de casa. Aí você, não, peraí, eu vou analisar, me conte mais, para no final do plantão você dar uma solução, né? E não é isso, né? É por isso que essa perspectiva da não diretividade surge dentro das teorias, enfim, né? Da disciplina aconselhamento psicológico. Então, aqui foi só para entender um pouco, então, como é que começa a se produzir a teoria da CP, sempre baseada nesse... Pode falar. Eu tenho uma dúvida que me surgiu aqui, derivado da dúvida da Karina. O profissional, no caso, o psicólogo, ele pode seguir o paciente nas redes sociais, pelo que a senhora falou. Até bem como exemplo. Aí eu fiquei assim, porque eu conheço alguns psicólogos que seguem pacientes nas redes sociais. E aí eu até estava conversando com a menina sobre isso, porque de profissões diferentes, né? Porque outros profissionais, tipo médico, enfim, seguem. E aí eu fico... Gera toda uma polêmica, né? Porque o Instagram tem que ser um Instagram profissional e não um Instagram pessoal.
enfim, tem todas essas discussões. Aí eu fiquei na dúvida agora, porque se é correto do ponto de vista da CP ou não sei. Pois é, assim, eu não vejo só do ponto de vista da CP. Eu acho que isso também vai de profissional para profissional. Porque eu tenho uma grande amiga gestaltista que tem a mesma opinião que eu. Ela não se sente, não é que a gente não se sinta só à vontade, eu acho que de algum modo, isso é uma discussão que eu tenho refletido até dentro da CP com supervisor, na verdade eu nem chamo de supervisor, ele foi meu professor, vou até fazer um curso com ele amanhã, ele vai falar sobre teorias da personalidade, experienciação dentro da CP. Mas é um ponto de reflexão, porque assim, pela ACP, o processo de autenticidade, eu não preciso me esconder enquanto psicóloga, né? De ti, Giovana, por exemplo, vamos dizer que a gente tivesse uma relação psicoterapêutica, né? E eu fosse a psicóloga. Então, se eu sou autêntico, né, e tu começa a me seguir no Instagram, e de repente lá no Instagram tu vai ver, né, o meu marido, as minhas cachorras, a minha família, eu não sei o que, o nananá, enfim. E aí, de que forma isso vai atravessar a nossa relação psicoterapêutica? Para a CP, isso pode ser algo trabalhado na psicoterapia, né? Tu vai olhar lá e de repente vai chegar, ou vai comentar, ou sem querer isso vai aparecer de repente na nossa relação psicoterapêutica. Vai dizer assim, nossa, eu vi que, sei lá, seu marido viajou, né? Ah, eu vi que você postou no Stories que ontem você estava triste. Isso vai ser algo a ser trabalhado na relação psicoterapêutica para a CP. Ah, você viu? Mas eu não posso transformar isso em que agora tu vai começar a me terapeutizar, né? Eu tenho que entender, ser autêntico e dizer, realmente, ontem eu estava triste, né? Aconteceram algumas coisas pessoais. Mas como foi isso para você? Me ver nas redes sociais, né? E ver como é que eu estava me sentindo e tudo mais. E aí eu vou trazer isso para a relação. Ah, achei interessante, porque eu vejo que você também é uma pessoa normal, sei lá, né? Pensando aqui em possíveis relações. Ou pode ser assim, eu fiquei meio constrangida, porque eu esperava mais de você, Amanda, enquanto psicóloga. Achei que psicóloga não ficava triste, né? E vou dizer, não, psicólogo também fica triste, isso é normal, nós somos seres humanos. Eu vou trazer isso para o diálogo. Isso dentro da CP, a questão da autenticidade, tá? Só que a autenticidade também é respeitar os teus limites individuais, as tuas concepções enquanto profissional, né? Como até falei agora para a Karina. Então, como eu dei o exemplo lá, uma psicóloga que não gosta de toque, então ela não vai ser psicóloga, né? Porque no contexto clínico, ainda mais na nossa região, que essa história do toque é muito habitual, apertar a mão, abraçada, 2 beijinhos, né? No início ou no final da psicoterapia, enfim. Da mesma forma, eu posso me posicionar, não é porque a CP diz seja autêntico, você pode tudo, não, mas seja autêntico seja autêntico a partir daquilo que você considera válido. Se você se incomoda, né, das suas clientes ou a cliente, né, tá vendo a sua vida pessoal, não aceite, né? E se ela perguntar, converse sobre isso na relação psicoterapêutica. Não, é porque o meu jeito de ser a minha vida privada, eu gosto de deixar mais fechado, né? Eu deixo, né? Não gosto de seguir, enfim. Porque às vezes, aí tem 2 casos, Giovana, né? Tem a cliente ou o cliente que vai atrás do Instagram do profissional, né, para seguir, que é uma coisa. Agora eu acho complicado a psicóloga ou o psicólogo, né, o profissional, ir atrás do teu Instagram para te seguir, para te pedir para seguir. Porque, sinceramente, tá? Para mim, qual a necessidade de eu ir atrás da tua vida nas redes sociais? Né? Como é que isso se atravessa? Uma coisa é assim, não, tu foi me pedir para seguir no Instagram, e aí eu vou me posicionar e dizer, olha, eu, enquanto psicóloga, não me sinto à vontade, né? Eu prefiro deixar minha vida pessoal mais no contexto privado, só para os amigos, só para... E explicar isso na relação terapêutica. Agora, mas aí é um posicionamento meu, tá, gente? Agora, eu questiono quando psicoterapeuta, eu tô falando, né, da pessoa, o psicoterapeuta vai seguir o Instagram da cliente ou do cliente. Não sei, assim, qual a necessidade, sabe? Só para dizer que tem
enfim, só perguntando para profissionais que fazem isso, que vão atrás do Instagram dos clientes, ou do Facebook, enfim. Eu acho sem necessidade, assim, porque eu não sei como é que isso pode ser trabalhado na relação psicoterapêutica. A não ser que a pessoa vá e depois diga, olha, eu comecei a te seguir no Instagram, porque eu acho interessante a gente ter uma outra proximidade, né? Não sei. Aí eu já acho que, talvez, como disse a Karina, já rompa já vira laço de amizade, não que não seja um laço de amizade a relação psicoterapêutica, porque você tem uma confiança, né? Mas uma coisa é alguém te procurar, outra coisa é tu, Giovana, enquanto psicóloga, ir atrás dos teus clientes para começar a seguir. Eu acho que isso pode ser delicado, né? Não sei até se tem questões dentro da ética do psicólogo, no contexto atual, enfim. Eu fiz essa pergunta porque já aconteceu comigo, no caso de uma psicóloga, no caso que eu estava sendo atendida por ela, começar a me seguir nas redes sociais. E eu também já vi outras pessoas que eu conheço que passaram pela mesma situação, do psicólogo começar a seguir também. Eu como paciente, cliente, enfim, não senti nada demais, porque era um Instagram profissional dela. Não era uma coisa pessoal da vida dela. Sim. Então, eu não me sentia, assim, incomodada. Mas é engraçado ver essa situação em outras profissões também. Tava rolando uma polêmica por aí sobre não só os médicos, mas todas as profissões da área da saúde também, por conta dessas questões midiáticas. Aconteceu até com a minha irmã, que é médica, pediatra, e uma paciente começou a seguir, pediu para seguir ela no Instagram, e ela deixou. E já era a paciente, Instagram... no caso, a mãe da criança, Desculpa. Né? Instagram pessoal, ou profissional. Isso, pessoal. O pessoal. E aí a minha irmã aceitou, porque a minha irmã já era médica da criança, da filha dessa senhora há muito tempo. E aí a senhora virou para ela e falou: eu não sabia que você tinha uma tatuagem, ou eu não sabia que você bebia, tipo, você está sempre de jaleco, não sei o quê. Aí a minha irmã falou: olha, eu sou médica, sou profissional, mas eu também tenho vida, sabe? Eu tenho a minha vida pessoal. Aí isso gera... Eu pensei em várias coisas também com isso, porque na psicologia também tem isso, né? A gente também tem vida. Eu acho que quando a gente fala... Isso, quando a gente fala de perfil profissional, assim, eu tinha muitas reticências a perfil profissional de psicólogo antes da pandemia, gente. Assim, eu achava que era desnecessário, e não era só desnecessário, mas eu achava assim, os perfis profissionais de psicólogos que eu tinha acesso, que eu via, enfim, alguns, assim, até de ex-alunos de muitos anos atrás e tudo mais, eu achava eles muito superficiais, né? Porque virava assim, parecia receita. Vamos falar de depressão. Aí tu ia lá entrar no Instagram, psi fulana de tal ou fulano de tal, né? Aí tu ia lá entrar no Instagram profissional, virava receitinha do que era ansiedade, do que era depressão. E a gente estuda e diz tanto, gente, não tem, né? Eu achava até perigoso, assim, perigoso e delicado. Com essa questão, principalmente por conta da pandemia, dos atendimentos serem online, de muitas, não só divulgações, mas assim, eventos, a história da participação em live, não na live como, sei lá, uma discussão aleatória. Mas, por exemplo, vamos fazer uma live sobre ansiedade, né? Vai ter uma discussão sobre as questões da ansiedade e depressão no período da pandemia. Aí vai se chamar uma médica, um psiquiatra, uma enfermeira, uma assistente social e uma psicóloga. Aí, como vai ser uma live no Instagram, por exemplo, aí qual é o perfil que você vai divulgar? Aí tu vai divulgar o teu @ pessoal, né? Então, o ideal é ter... Então, acabou que com essa história dessas novas formas de atuação, né? Porque isso também aconteceu com a medicina, com a telemedicina, enfim, hoje você já consegue ter atendimento com médicos e médicas em São Paulo, Rio, enfim, porque agora, nesse período durante a pandemia, né, com todas essas questões, a possibilidade de fazer um atendimento online foi autorizada, claro, com todas as normativas, seja da psicologia, seja da medicina e tudo mais. Então, eu já falei, bom, tem situações que acaba que eu vi vários, até ontem eu descobri vários colegas que criaram perfis profissionais por conta dessas questões. E acabar que as redes sociais virar meio que o currículo, né? Hoje em dia a gente vê um pouco disso.
A rede social virou o currículo do profissional. Ah, eu quero procurar o médico fulano de tal. Eu vou lá no Instagram ver se já tem perfil profissional, tá, gente? Porque tem isso, tem o perfil profissional e o pessoal. O perfil profissional, então você vai lá colocar questões profissionais, o seu consultório, onde é que você atende, falando lá da medicina, né? Tópicos específicos. Tem um colega que é cirurgião plástico, então ele tem um perfil profissional, né? Explicando dúvidas sobre plásticas de mama, várias questões lá que são até interessantes para esclarecer. Totalmente profissional, né? Não é o perfil pessoal dele. Então, muita coisa mudou também em relação a essas relações profissionais na própria psicologia, porque eu fui uma que tenho, assim, questionado um pouco isso, sabe? Pensei em criar perfil profissional nesse período, mas com que finalidade? Para que mesmo, sabe? Se for um perfil profissional, eu quero ter muito cuidado no que vai ser postado, qual é o foco do perfil, se vai ser um grande currículo de eventos e espaços que eu estou participando, né? Se vai ser trazido algumas temáticas, né? A gente tem os perfis das formações em ACP, por exemplo, né? Onde eles divulgam as especializações, os cursos. Então, realmente, assim, a questão das redes sociais hoje em dia, elas ganharam uma outra proporção para além só dessa coisa do pessoal mesmo, né? De eu postar o que eu estou fazendo, enfim. Eu acho que quando é um perfil profissional, ok, né? Agora, assim, quando fala de perfil pessoal, eu ainda sou reticente nessa relação, né? Vocês mesmos sabem, quando os alunos e alunas que me adicionam no Instagram estão tudo lá, parados, porque, infelizmente, há alunas e alunos, né? Tem gente que eu confiaria de estar lá no meu Instagram pessoal numa boa. Mas aí, se eu aceito um e não aceito o outro, vai dizer assim, por que a professora tem a aluna tal no Instagram dela e não tem o fulano de tal? Porque eu já sei que fulana ou ciclano vai pegar meu Instagram e vai ficar dando print de todos os stories da minha vida pessoal, vai mandar no grupo dos colegas, daqui a pouco tá uma repercussão sem necessidade. Aí eu prezo pela minha autenticidade, não, eu prefiro que seja uma coisa mesmo pessoal, como eu ainda não tenho Instagram profissional, né? Então isso é uma das coisas que às vezes eu quero divulgar um evento, aí eu tenho que mandar para o WhatsApp de vocês, enfim. Um grande parêntese aí, que a gente veio falando a partir dessa concepção da fase não diretiva, né? Então, a gente já aqui nos nossos últimos 5 minutos, pronto, agora ele estava andando sozinho, agora ele não está querendo andar, agora. Na semana que vem, então, a gente vai fechar esse artigo falando das fases reflexivas, nossa, tá lento, né? Dos textos básicos dessas fases, tá? Porque, assim, a gente vai falar dessas fases para fechar, a gente entender um pouco a linha do tempo, né? Só que depois que a gente falar dessa linha do tempo da ACP, que a gente vai falar das próximas fases, a gente vai trabalhar os textos relacionados a essas linhas do tempo, vamos dizer assim, né? Então, a gente vai fechar o artigo, vai falar da fase reflexiva, da fase experiencial, e aí depois a gente vai falar, então, quando o Roger está falando de psicoterapia centrada no cliente, né? É quando ele surge com a discussão das condições facilitadoras, né? Que é aquilo que a gente escuta como consideração positiva incondicional, empatia e congruência e autenticidade. Qual é o texto que a gente pode estudar direto do Roger sobre isso? Né? Aí a gente vai discutir um texto, que é esse texto dele, que ele fala das condições necessárias e suficientes para a mudança terapêutica. Tá? Mas isso vai ser depois que a gente terminar essa linha do tempo dele. Tá ok, gente? Dúvidas? Alguma coisa que vocês queiram pontuar? Deixa eu abrir aqui os participantes, só para eu tirar a foto da nossa presença. Professora, só enquanto a senhora termina, só para mesmo uma questão, né, que eu Pode fico falar. ainda muito com dúvida, né, que a gente está falando de rede social, porque aqui onde eu sou, né, que eu tô em Óbidos, é no interior, e, tipo assim,
a gente se conhece demais. Se Belém já é um ovo, né? Aqui que tem 50 mil habitantes é muito mais. Então, eu voltei a fazer psicoterapia aqui. Então, a moça, eu conhecia ela, né? Mas, ainda bem que eu não seguia ela no Instagram. Porque aqui todo mundo se conhece, eu conheço, na verdade, melhor o noivo dela. Então, eu fiquei um pouco insegura em fazer a psicoterapia aqui, porque a irmã dela é vizinha, é a veterinária do meu cachorro, que eu conheço bastante. Eu conheço, tipo assim, eu soube, né? Porque como eu não moro aqui, algumas coisas eu não sei. Eu soube que a minha família foi convidada para o casamento da psicóloga, entendeu? Então, eu fiquei muito insegura, em fazer psicoterapia com ela. Mas aí eu fui percebendo que eu não tinha relação, né? Eu não conhecia ela, assim, conhecia o básico do básico, não conhecia a fundo a vida dela. E eu fiquei pensando até que ponto, por exemplo, isso não pode atrapalhar numa cidade pequena. Vamos supor que eu atendendo aqui, a pessoa já me segue no Instagram, né? Ou então ela já me conhece muito. E eu ficava muito assim, meu Deus, não vai atrapalhar a relação terapêutica? Porque a minha visão hoje com relação a isso é não ter, nem aceitar em rede social, não ter, para evitar. E aqui já é uma cidade pequena e eu ficava muito insegura com relação a isso. E aí eu queria, assim, o que a senhora percebe? Se pode atrapalhar essa relação, o fato de ser uma cidade muito pequena, se a pessoa já te segue, ela já tem uma concepção prévia de ti, enfim. Eu acho que concepção prévia sempre se tem mesmo quando não se conhece, né? Quando a gente, por exemplo, tu que trabalhaste nos projetos, às vezes os pais das crianças, né? De repente olhavam a psicóloga. Então tem uma concepção prévia do que é ser psicóloga, do que, né, vai atender, do que vai falar, isso sempre vai ter, né? O que eu acho isso tem que ser sempre trabalhado no contexto da relação psicoterapêutica. Tanto que te incomoda como falando tu enquanto psicóloga, né? E também o que de repente te incomoda, tu levar isso tu enquanto cliente com a tua psicóloga, né? Às vezes a gente fica, eu posso falar, eu não devo falar, eu estou incomodada, meu Deus, a minha família foi pro casamento dela, mas de que forma eu consigo também, né? Entender que são espaços diferentes, né? Que são relações diferentes. Aí falando relação, enfim, uma coisa não, eu já era amiga dela, e aí agora ela vai me atender. Aí a gente vai para toda a questão da ética em psicologia, né? Que a gente fala, a gente não atende parentes, ou pessoas próximas, ou amigas, porque a gente já sabe que isso vai estar atravessado pela relação prévia antes, né, de ter começado uma relação terapêutica. Mas, na medida em que tu tá, isso não é uma dúvida só tua, já ouvi de outras colegas, inclusive, que foram trabalhar em algumas cidades que têm uma população pequena e todo mundo se conhecia e ficavam angustiadas com essa situação. Tipo, eu sou psicóloga e todo mundo conhece meu marido, porque o marido era o, sei lá, delegado da cidade, o gerente do banco, né? E aí todo mundo, né, ficava meio que sabe da vida, porque... Mas será que sabe da vida, né, realmente? Ou a partir do que viu, ou leu, ou está no Instagram, né? Falando no contexto enquanto futura profissional, Giovana, eu acho que aí tu pode pontuar isso na relação psicoterapêutica, desde que não era uma pessoa que tu tinha algum tipo de relação próxima. Ela é colega, amiga, enfim, né? Ou é parente direta, prima, essas coisas assim. Mas, se for pensar nesse aspecto, não ia atender ninguém, porque todo mundo se conhece, né? E tu ia ficar... Mas eu acho que tu pode levar isso para a relação terapêutica. Talvez também o teu receio com a psicóloga que está te atendendo é porque a gente fica pensando, na verdade, teria que conversar com ela, imagino que ela não faça isso, na questão ética, porque no momento que tu entra dentro da psicoterapia, tudo que está sendo falado ali não pode ser divulgado, não pode ser divulgado e conversado com ninguém para além do terapeuta e da cliente, né? Que de repente, se tu fica até com essa dúvida, pode ser até importante tu levar isso para a psicoterapia.
Ah, eu fico receosa, né, de ir, eu soube que a minha família foi no seu casamento e tal, eu ainda fico constrangida. E aí não é só uma questão de abordagem, gente. Eu lembro de uma experiência minha enquanto estagiária, enquanto estudante de psicologia. Eu fazia psicoterapia na época com uma psicanalista. E quem tinha indicado ela tinha sido meu orientador de TCC, né? Que ele era, na verdade, eu ainda não tinha feito o TCC, não tinha chegado nessa parte, mas ele era o coordenador do meu grupo de estudo. Então, existia uma certa relação de proximidade, porque eu fazia parte do grupo de estudo, todo mundo se encontrava semanalmente, depois eu fui ser monitora dele, né? Claro, era uma relação aluna, professor e tudo mais, mas aí ele me indicou. Quando eu comecei, eu lembro que as primeiras sessões eu ficava extremamente preocupada se a minha psicoterapeuta ia contar as coisas para ele, porque às vezes vinham coisas das angústias com a faculdade, a pressão com o trabalho que eu tinha que apresentar em congresso, né, que fazia parte do grupo lá de estudo, de pesquisa e estudos e tudo mais. Até o momento que ela percebeu isso, né? E aí ela trouxe para mim, o que é? Você fica constrangida? Você acha que eu estou falando alguma coisa para o fulano, né? O nome do professor e tal, não sei o que, né? E aí foi bom, porque isso foi trabalhado na relação terapêutica e eu consegui, ao longo do tempo, também, né, do dia para a noite, ficar mais confortável, né? Então, eu acho que isso pode ser algo que tu pode levar para ela e pensar isso também aí como futura profissional. Entendi, professora, obrigada. Porque até que agora eu não tenho mais, eu não fico pensando nisso, mas antes, porque aqui não tem muita opção, né? Então, ou era ela, entendeu? E aí, porque eu queria também uma pessoa na abordagem gestáltica, e as outras já são uma abordagem muito mais diretiva e tudo tal. Aí eu falei assim, não, eu sabia que ela era gestalterapeuta. Aí eu falei, poxa, porque o meu medo não era nem da questão ética, meu medo era tipo assim, ela já conhece a minha família, eu vou levar problemas que tem maior. Na minha família é a minha demanda, entendeu? Então, será que ela não vai ficar falando, enfim, Aí ela atuar ia comigo deixar a de ser partir do que ela já ética. sabe? Uhum. Sim, aí eu tinha esse medo dela, sei lá, deixar passar, enfim. Mas assim, eu gostei, eu continuo gostando, né? Eu tô lá com ela. E aí eu acho que essa insegurança meio que, né, foi se dissipando, mas obrigada que eu acho que hoje a minha insegurança já é de mim como futura profissional. Então, Sim. meu pai, eu vou atender e tal, mas acho que com o tempo também eu vou, né? É esse processo mesmo, gente, faz parte. Quando vocês forem para os estágios no semestre que vem da clínica, isso vocês vão conseguir ainda elaborar mais ainda, mastigar mais ainda essas dúvidas, assim, né? Que eu acho que também vão ser importantes. Bom, gente, então vou finalizar, que a gente já extrapolou aqui o nosso horário. E aí, então, a gente se encontra sexta-feira que vem para terminar o artigo. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar por e-mail também. Tá? Tchau, tchau. Bom final de semana, gente. Tchau, professora. Obrigada. Até semana que vem. Até.